Gente, o meu pai não era nenhum carola, nenhuma pessoa de devoção extremada à Igreja Católica, mas ele era uma pessoa que ia às missas, né? Nunca deixou de ir às missas, e foi criado num lar italiano, com mãe cristã, e era uma pessoa assim que tinha lá os seus chamados para, às vezes, fazer alguma palestra no âmbito de casais religiosos. Bem, aí deixou aqui na biblioteca. Vocês podem perceber que em toda a existência do canal, hora ou outra aparecia um rádio, né, dos anos 40 atrás, né, em outros lugares, aqui, em vários lugares onde a gente foi fazendo o canal, às vezes aparecia esse rádio. Esse rádio era do meu pai. E ontem à noite, eu já estava dormindo, a Marinha já estava fuçando no rádio, tentando fazer esse rádio, que a válvula, a rádio a válvula, funcionar. E a Mariana tem uma mania de que enquanto uma coisa não acontece, ela não sai dali. Tem que acontecer, tem que fazer o rádio de válvula funcionar, né? E aí, o rádio de válvula, até vou mostrar para vocês. Ó, quer ver? Dá uma olhada nisso daqui, ela fuçando de novo no rádio. Agora já é de dia, mas de noite ela fuçou no rádio. Só para vocês verem, para vocês lembrarem do rádio. Olha aqui, ó, isso aqui agora, ó. Consegue ver que tem pequenos sinais aqui, ó? Pra mim, isso foram as deixas de quais são as estações que ele ouvia. Lembraram, né? Já lembraram da carinha do rádio, já viram a Mariângela no seu... Você imagina só, né? Ela até mexe em tudo, mas assim, válvula nunca tinha visto, eu acho. Primeira vez que acho que ela viu uma válvula. Mas enfim, o rádio lá pelas tantas funcionou. O rádio podia funcionar só dando chiado, pegar a estação nenhuma, claro. O problema é o seguinte: o rádio pegou uma notícia, transmitiu uma notícia para ela. Ela ficou sabendo que o Papa Francisco morreu por este rádio de madrugada, quando ele morreu. Aí ela ficou pensando, né? Não é que esse rádio, a válvula, transmitiu uma mensagem para mim? Depois o rádio não pegou mais também, né? Quer dizer, tá chiando aí. Acho que uma hora ou outra ele consegue selecionar uma estação, uma rádio, né? Mas foi muito significativo isso. E ela já, de manhã, ela já tá, olha, você vê que esse rádio ainda tá no espírito, né? Tá no espírito do seu pai, que manda notícias que não são aleatórias, né? Tem a ver com ele. Eu até acho, gente, que eu não sei se esse rádio volta a transmitir alguma notícia, mas é interessante que ele tenha transmitido esta notícia de madrugada para a Mariângela sozinha. Só ela, né? E você já imagina só, né? Você imagina só, né? A casa, né? Com esta aura de pessoas que se ausentaram dela, começa a se manifestar aí com
com este rádio. Ontem foi a caixa dos anos 70 que começou a funcionar. Aí ela está falando agora para mim que ontem, antes dessa história do rádio, ela estava mexendo numas caixas de som, né, com um toca-fitas Philips, importado da Holanda nos anos 70. E a caixa de som, obviamente, não funcionava mais. Aquilo está totalmente fora de propósito. Mas tanto ela mexeu, aí ela largou, não funcionava mais. Quando ela largou, naquele momento que ela largou, pimba, voltou a funcionar, né? Na pura mágica. Depois de noite, essa história, né? Então eu estava falando para ela que a casa mantém as suas entidades, as suas entidades, né? Isso é um prato cheio para místicos, espíritas, né? Até mesmo para católicos, é um prato cheio, né? Mas de prato cheio em prato cheio, eu estou falando isso para voltar ao assunto da religião e, obviamente, da morte do Papa. Sabe, as pessoas, às vezes, às vezes você não tem muito, na hora que acontece, você não tem muito a dimensão da morte de um Papa. Morreu o Papa, foi um bom Papa, patati patatá. Mas a dimensão da morte de um Papa, que atinge a vida de cada pessoa, é que às vezes a gente deixa passar. Parece que não vai, morreu, né? Papa bonzinho e tal. Qual vai ser o destino da igreja? Então tem uma série de discussões. Mas o que não se pondera, não se pesa na balança muitas vezes, é que a vida cotidiana das pessoas, dali para frente, vai mudar. Vai. Porque as pessoas vão continuar indo na missa, as pessoas vão continuar fazendo referência à liderança da igreja, as pessoas vão continuar lendo o que sai do papado, as pessoas vão ficar ouvindo e seguindo certas diretrizes e não outras. As pessoas vão escutar certos comportamentos incentivados pelo novo Papa. Isso altera o cotidiano da vida. Parece que não, você que pensa que não. Se você olhar para trás da sua vida, mesmo que você não tenha sido católico nunca, se você olhar e você souber um pouco de história, se você tiver a história do ensino médio, ou história do cursinho pré-vestibular, se você souber um pouquinho de história e olhar para o período histórico que você quer olhar a sua vida naquela época, você vai ver que você fazia certas coisas e não faz mais. Ou que você não fazia e passou a fazer. E se você procurar o eixo, você vai ver que várias delas têm a ver com as alterações papais. Tem a ver que mudou o ritmo da Igreja Católica e isso mudou o ritmo de uma série de coisas na sua vida. Às vezes você não desconfia, mas um comportamento da sua mãe mudou, o comportamento de um vizinho mudou, você mudou em relação a certas coisas. E tá ali. Por quê? Porque um Papa, ele dirige uma grande instituição com ramificações que vão lá do Vaticano até a sua paróquia. E da sua paróquia
vai para o seu vizinho, vai para a sua casa. Vai toda uma outra sensibilidade. Muda um papa, muda a sensibilidade. Certos padres que falavam muito passam a não falar mais. Certos padres que não falavam mais falam. Quando os mais jovens não percebem isso. Mas a gente que já está chegando perto dos 70 olha para trás e fala: nossa, quanta coisa eu não fazia nos anos 60 que depois eu não fiz, e tem a ver com uma mudança na igreja. Então eu estou insistindo com vocês porque nós vamos viver uma nova transição. Alguns vai ser a primeira transição, para várias pessoas aqui vai ser a primeira transição papal, para outras vai ser a terceira, a quarta, sei lá. E essa transição papal, ela começa não quando o Papa tomar posse, mas ela começa antes, com as pessoas, os intelectuais, os pseudo-intelectuais, os ideólogos, que vão, já os jornalistas, que vão tecendo na imprensa uma certa imagem do que foi e do que vai ser. Isto já é uma alteração geral do comportamento. Geral. Então hoje na imprensa tem uma série de pessoas fazendo resenhas do que foi o papado do Francisco. Eu sempre digo para vocês que certas figuras da imprensa, eles falam só coisas erradas. E às vezes essas pessoas são as que ensinam, porque no erro delas, no preconceito delas, a gente consegue aprender o certo. Olhando elas falar, a gente fala: puxa vida, não é isso. Não sendo isso, já é um caminho. Uma das pessoas que eu escolho para que a pessoa perceba o que é o erro é a Cuca. A Cuca é uma fonte de didática. Não há mais nada didático do que você ficar olhando para os erros da Cuca. Porque ela faz tanta bobagem, ela fala tanta besteira, que você fala: nossa, isso tem uma utilidade para que eu aprenda e uma utilidade para que eu ensine. Então a Cuca E a Cuca, ela veio falar do Papa na Folha de São Paulo, na TV Folha de São Paulo e tal. E ela faz 2 falas, gente. E o rosto dela, da Cuca, do Pondé, é tudo aquilo que ela pensa que ela não diz, mas ela diz. Porque ela, claro, né? Ela sempre meteu o pau no Papa. Ela é judeu que não odeia esse Papa e gostava do Bento, né? Mas agora ela não vai no meio da morte do Papa, né? Porque ela é covardona, a Cuca. Mas ela demonstra o nojo, o ódio, né? Na hora da fala, do rosto, do jeito que ela fala. O tom. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, mas eu vou lembrar também que esta minha análise, ela tá baseada numa forma de fazer filosofia que eu normalmente faço aqui e que está presente no Peter Sloterdijk, neste livro, que é um livro que eu não analisei. No meu livro sobre o Peter Sloterdijk, eu não usei este livro, né? Eu peguei uma fase do Peter Sloterdijk, outra. Mas esse aqui é o Crítica da Razão Cínica, dos anos 80, esse baita calhamaço aqui, né? E depois eu vou falar para vocês o que é que tem aqui que tem a ver com estas expressões da Cuca. Olha só a cara da Cuca, o jeito dela falar, né? A imitação barata de um Clodovil. Olha só, aqui agora. É um perfil mais, a gente pode falar, mais à esquerda. Apesar do Francisco não fazer uso explícito de teorias marxistas, como a teologia da libertação da América Latina sempre fez.
mas um perfil preocupado com os pobres. Ele falou várias vezes: eu queria uma igreja de pobre para pobres, uma igreja simples. Uma das coisas fundamentais para a igreja até hoje é não ficar no bolso de governo nenhum. Por isso que ela não pode ser pobre. Apesar do Francisco falar que o ideal ele sabia que não podia. Porque se a igreja ficar pobre, ela pode correr o risco de ficar na mão de outras instâncias. Então ela tem que ser rica. Ela tem que se manter de pé, tem que ter patrimônio, dinheiro. Vocês gostaram? Hã? Vocês viram como é que ele fala a palavra esquerda? Ele faz assim, ó, ele faz aquele bico assim, ó. A esquerda, um marxismo, a esquerda, teologia da libertação. Né? O jeito dele não é o mesmo jeito de quando ele fala dos conservadores. O conservador, ele fala, os conservadores. Aí, com a esquerda, né? Ele dá aquela rebolada, aquele desprezo. E depois, logo em seguida, eu coloquei como é que ele fala a frase do Francisco a respeito da igreja dos pobres, né? É a igreja de pobre, né? Aquela voz de traveco arrependido, né? Uma coisa assim. Então, isso daí ele não percebe, mas o meio é a mensagem, né? A mensagem não é o que ele fala, mas a mensagem é o que está expressa no tom, no rosto, nas mímicas, na pantomima. A pantomima é que é fundamentalmente a mensagem nessa hora. Ele ganha os reacionários e as figuras que não querem nenhuma justiça social. Agora, o mais engraçado é ele falar que a igreja não fica no bolso de cada um, né? Como se ela não tivesse ficado no bolso do Napoleão, que se autocoroou, como se ela não tivesse ficado no bolso do Hitler, né? Que pegou o Papa pela orelha. E o mais interessante é... O mais interessante dessa história toda é ele dizer que a igreja não pode ser pobre. Mas o Francisco nunca falou que a igreja tem que ser pobre. Ele disse que a igreja tem que ser para os pobres. E não que a igreja tem que ser pobre. Então de que ele está falando? Agora, quando o Papa Francisco falou a respeito de uma igreja mais pobre, é que, no seguinte sentido: a igreja não precisa ter as terras que tem, o patrimônio que tem. Nem faz sentido num mundo como hoje. Porque ela tem que administrar essas coisas e nem tudo ela pode administrar. Então, muitas vezes, é mais interessante ela ser menor em termos de patrimônio e maior em termos de ação. Então, é uma questão de adaptação ao mundo. Mas a questão da igreja ser pobre não é esta mensagem da igreja ter ouro ou não ter ouro no Vaticano, ter quadros ou não ter quadros. A questão é que esta instituição tem que estar voltada para os pobres. E ele confunde tudo. Ele fala que a igreja não pode ser pobre e que o Francisco sabia que não podia. Mas o Francisco nunca disse isso. Nunca disse que a igreja tem que ser pobre. A igreja é a igreja. Se ela não consegue administrar um colégio lá adiante, ela vai ter que vender ou fazer um convênio, ou vai ter que pegar os pais para assumir o colégio. Aqui, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia era um grande local de freiras e padres. Passou a ser uma universidade federal. Quanto o patrimônio da igreja não foi incorporado pelos estados? Então essa não é a questão. Mas ele deturpa. Ele mente. Então, junto com a pantomima, tem também a própria mentira de conteúdo. Isso que a gente tem que ficar atento, porque é isto que vai montando o Papa Francisco e que vai montando o Papa que vai vir. Ou seja, os fazedores de opinião na mídia. É eles, assim, principalmente os pseudos, né? Os pseudo-intelectuais do tipo Pondé, que tem único interesse em veicular a ideologia, porque a ideologia é que vai garantir o empreguinho deles. Né? Porque isso é financiado, essas coisas.
Bom, mas voltando ao caso aqui voltando ao caso aqui da bibliografia que eu usei para essa fala, né? É que essa história de você fazer uma crítica da pantomima, uma crítica da mímica, uma crítica dos gestos, ela é um dos capítulos do Crítica da Razão Cínica. O Peter Sloterdijk vai falar de como que a razão do cinismo lá do Diógenes perdeu para a razão do cinismo moderno, que é o cinismo do Pondé. E ele diz que, então, em cada capítulo ele vai falando, ele vai dando aspectos do cinismo. Alguns são da fenomenologia do cinismo, outros são da lógica do cinismo, outros são da ideologia do cinismo, e tem também um capítulo muito interessante, que é o capítulo da seção principal fisionômica. Na seção principal fisionômica é que ele vai fazer os estudos do cinismo, desta pantomima, desta mímica do cinismo, que é clara no Pondé. E é interessante os capítulos, porque olha o que ele escolhe. Ele escolhe o mostrar a língua, a boca retorcida com sorriso malicioso, os capítulos, o nome dos capítulos, a boca amarga fechada, as gargalhadas escancaradas, a boca serena, os olhos e olhar, seios, bundas, peido, merda, órgãos genitais, tudo aquilo que é notado do âmbito fisiológico. E quando você passa a notar, quando você faz uma observação sobre esses elementos, você tem os aspectos fisionômicos do cinismo vigente, na além, portanto, da lógica, da ideologia, da história que estão nos outros capítulos. Vale a pena retomar o Peter Sloterdijk aqui, né? Pois bem, é isso. Assinem o canal, não deixa de se inscrever, mas também não deixa de pôr o comentário embaixo. O comentário que vai elaborando a comunidade da esquerda reflexiva, tá? Outra coisa é o like. Dá o like para o vídeo subir. E tem uma quarta coisa, que é a contribuição para o canal. Não deixe de fazer o Pix, o Alpix. Este Alpix, a gente não está usando só para o canal, estou usando também para aquele movimento de fazer aqui a escolinha de basquete, que isso é muito importante, gente, porque só tem um caminho para o combate às drogas, que é você trazer o esporte ali, ó, e a gente está brigando por isso. Então, a gente está vendo se você faz a contribuição para ajudar também nisso, tá? E todo mundo pode ajudar, gente, porque o Pix você faz do tantinho que você pode. Às vezes é 10 reais, 20 reais, 30 reais, 100 reais, 2 reais, que você pode. E aí você dá um empurrão que você não imagina nessas atividades. Olha, daqui a pouco a gente volta.